Eu agora já não é brincar. Eu estranho, de facto, o silêncio da CDU em relação a esta matéria. O voto contra da CDU acabou por chumbar a proposta da instalação em concreto da videovigilância, porque uma abstenção, juntando a uma abstenção do Partido Socialista, aprovava a proposta. E, portanto, foi a CDU, não indo ao debate, que acaba por chumbar uma proposta. Naturalmente que também chumba a abstenção, porque um voto favorável, naturalmente uma maioria, também viabilizava, como é óbvio, a respectiva proposta. Portanto, eu ainda não percebi bem o pensamento, ainda não percebi a argumentação da CDU, mas é contra. A argumentação não vem a jogo, não vem a debate, recusa-se ao debate em relação a esta mesma matéria. Não percebo a argumentação da maioria socialista em relação a esta matéria. Imensas câmaras do Partido Socialista que já instalaram, a começar por Lisboa, o senhor atual Primeiro-Ministro António Costa. A começar por Lisboa, que agora há bem pouco tempo determinou o alargamento da área de intervenção a mais não sei quantas áreas e mais 200 e qualquer coisa câmaras. É porque está a resultar. É porque está a resultar. Todos os conselhos, a Amadora, todos os conselhos que instalam não voltam atrás. Antes, pelo contrário, querem aumentar o resultado. Comerciantes satisfeitos, autarcas satisfeitos, a população satisfeita, os resultados a aparecerem. Uma diminuição brutal do crime nas áreas. Né? E recusamos a ver a realidade. Recusamos a ir ver nos outros lados. Têm dúvidas, vão ver. Vão só a autarquias socialistas se tiverem dúvidas. Vão ver como é que é. Portanto, a minha luta não é pelo referendo. A minha luta é pela instalação de câmaras e é para dar mais segurança aos barreirenses, para evitar o tipo de situações, para reduzir o tipo de situações que temos tido. Evitar, não vamos evitar, não há uma solução mágica que vá resolver todos os problemas de criminalidade num determinado concelho ou num país. Não há. Mas há soluções para mitigar, minimizar e diminuir drasticamente de facto, esses indicadores. O Sr. Presidente diz-me, em relação à questão da localização, não é referendável. A sua dúvida também é a minha dúvida. Mas aí a lei é clara. Primeiro, porque tem no seu artigo 7º, em termos da instalação em concreto da videovigilância, logo um conjunto de parâmetros que têm de ser cumpridos. Mas uma das questões é clara, como disse, não é? Tem de ser visto com a polícia. Nós falámos do Parque da Cidade, nós falámos do túnel, são duas questões, dois sítios onde todos, garantidamente, de certeza que não sou só eu, que de forma empírica recebemos um conjunto de denúncias, de situações de que as pessoas se queixam, temos conhecimento em concreto deste tipo de situações, em número que se calhar que assusta, digamos assim, qualquer um. Não é? E por isso nós sabemos que no túnel partiu, de facto, a cidade em dois, não foi só pela questão de mobilidade, foi também pelas questões de segurança, na altura, e deu origem àquele abandono, até em termos do edificado, das lojas, do comércio, porque de facto teve uma diminuição brutal daquilo que era a passagem e a circulação de pessoas ali. Portanto, a minha luta é, naturalmente, pela instalação da videovigilância, não é pelo referendo. O referendo, o que é que querem que eu diga? É um recurso, porque eu acho mesmo que isto é fundamental, eu acho mesmo que isto vai ser inevitável. Porque nós somos... Eu vejo que em relação a câmaras da CDU, há aqui uma quase recusa de todas as câmaras municipais em ter. Mas governadas pelo Partido Socialista há imensas, como há do PSD, não sei se há de outras forças políticas, isso também não há muito mais partidos com presidências de Câmara. Não é? Portanto, eu não percebo, não é, esta recusa em olhar para a realidade. Isto não é o Presidente da Câmara que tem acesso às imagens para visualizar os opositores políticos. Isso era antigamente, isso já lá vai esse tempo. Isso já não existe. Isto está perfeitamente regulamentado, está perfeitamente regulado, é perfeitamente seguro. Não há casos concretos, eu até diria, até tem comissões de proteção de dados, até tem regulamentação a mais. Portanto, isso não é um problema. Isso é um falso problema que lançam para eu juro que não consigo compreender. Portanto, esta é a minha situação, este é o meu problema em relação a essa mesma matéria. Não é? Portanto, mas eu, se calhar, em relação ao apelo que o Sr. Presidente falaria no fim, eu sei que há mais intervenções, e depois, no final, comentaria em relação às intervenções todas, se calhar faz mais sentido, mas era só reforçar, digamos assim, esta questão. Eu acho que a questão do referendo é porque está previsto na lei, é uma matéria claramente referendável em relação à pergunta que nós fazemos uma pergunta em concreto, nós sugerimos uma pergunta em concreto, porque quem tem de definir depois isto é a Assembleia Municipal, não é a Câmara, portanto isto terá de ter o crivo da Assembleia Municipal, mesmo na definição em concreto da pergunta, mas sugerimos uma pergunta, não em relação à localização, porque a localização, como o Presidente falou, o objetivo disto, isto nem sequer pode, não é permitido estar apontado para prédios, para zonas habitacionais, não é permitido, pode estar em zonas habitacionais, mas do ponto de vista tecnológico, normalmente o que é visto, câmara a câmara, e desfoca a partir de determinada altura. Não há esse perigo, isso é um risco que a tecnologia já ultrapassou e que a
lei prevê. E, portanto, essa situação não se coloca. Qual é o objetivo? Claro, inundações de escolas, outra sugestão que nós fazíamos na altura. Então não faz sentido que os problemas que nós temos, que nós ouvimos falar, que nós não podemos dar aqui uma proteção adicional em relação àquilo que são as nossas crianças, que são os nossos jovens nas escolas, em relação ao tráfico e consumo de estupefacientes, de um conjunto de outras situações que vemos e que está às vezes mais ligada à pequena. Então não podemos dar um sentimento diferente de segurança aos próprios pais e aos miúdos em relação a esta matéria? Acho que podemos, então não podemos, e nestas zonas que já falámos e noutras, onde há demasiadas ações de vandalismo, onde há assaltos a pessoas, onde já houve violações, onde já houve agressões brutais que puseram pessoas no hospital em coma. Então não podemos tentar, não, vai evitar isto tudo? Não, não vai. Mas vai ajudar garantidamente a diminuir os números, porque é isso que provam os dados concretos e objetivos que temos noutros lados. Isto é, e não venho com o argumento, não é? Isto é duvidar das forças policiais, porque são as forças policiais as primeiras a ver as declarações dos responsáveis da PSP a nível nacional ao longo dos tempos, e são os primeiros a dizer ajudem-nos também, não é? Porque tem esta tripla vantagem: dissuasão, a ação imediata e rápida da força policial, e depois na questão da identificação de facto quem cometeu aquele ato, aquele crime, não é? Na identificação, na investigação e através do acesso às respectivas imagens, as possibilidades infinitas que tem para pôr bandidos na cadeia, de quem não deve não teme. Isto é para pôr bandidos na cadeia, não é para vigiar ninguém, é para pôr bandidos na cadeia, e é para evitar que haja mais vítimas, ou pelo menos para fazer com que diminua o número de vítimas em relação aos problemas que nós temos, que, volto a dizer, o Barreiro está longe de ser uma terra segura, temos problemas graves que é preciso olhar de frente, encarar, e que o que prejudica ao Barreiro é a realidade. Não é os vereadores da oposição falarem do assunto, é a realidade é que prejudica ao Barreiro, porque é a realidade que vai parar à televisão. Não é a minha intervenção que vai parar à televisão, é a realidade. É quando temos os problemas que tivemos e que durante não sei quanto tempo fomos notícia pelas piores razões, em prime time televisivo, não é? Isso é que dá uma ótima imagem do Barreiro. Isso é que vai parar à televisão, é a realidade. E é em relação à realidade que nós temos de agir dentro das nossas competências, e esta é uma delas.